Muito boa noite. Nesta segunda-feira eu tenho a honra de receber aqui no painel Haddad a presidenta do maior partido de oposição ao governo Bolsonaro do Brasil, que é a presidenta Gleisi Hoffmann. Muito boa noite, Gleisi. Boa noite, Haddad. Boa noite a todos que acompanham o painel Haddad. É um prazer muito grande estar aqui com você. É uma alegria, Gleisi. Nós estamos na reta final de uma campanha. O PT está com uma estratégia que nós vamos explorar com você aqui. Lembrando que a Gleisi foi ministra, senadora, deputada federal, preside o PT já pelo segundo mandato e está conduzindo o nosso partido nessas eleições de 2020 e ainda temos 3 anos de mandato pela frente, de maneira que nós temos aí toda a estratégia montada de um partido que eu brincava com a Gleisi há pouco. É o único partido que é tetracampeão no Brasil, tem 4 eleições depois da redemocratização. O PSDB é bicampeão, e aí tivemos a eleição do Collor e do Bolsonaro, que a gente nem sabe de que partido é. Mas assim, o PT é o grande partido, é a maior bancada na Câmara, é uma bancada muito ativa no Senado, e está com uma estratégia para 2020 e 2022 que nós vamos conversar com a Gleisi. Então, Gleisi, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo, fica inteiramente à vontade para ocupar esse espaço, prazer te receber mais uma vez. Conta um pouco para o nosso ouvinte como é que o PT estabeleceu a estratégia de 2020 em relação ao próprio partido, em relação ao campo a que a gente pertence, sobretudo em relação a algumas capitais importantes, onde o PT está com uma ampla aliança, com cabeça de chapa de outros partidos. Eu queria que você desse, para quem está nos assistindo, um quadro geral de qual foi o posicionamento do PT, né, nessa eleição de 2020 e quais são as nossas perspectivas. Vamos lá. Não, antes da definição política, né, da decisão política, da tática eleitoral, nós tivemos que levar em consideração as mudanças na legislação das eleições para 2020. E tem 2 fatores aí que pesaram muito na definição do PT, mas também de outros partidos. Primeiro é que essa eleição nós não temos coligação proporcional, ou seja, é a primeira vez que os partidos têm que lançar as chapas completas, sozinhas, para candidaturas a vereadores. Então, isso também tem um impacto na tática eleitoral dos partidos, de como garantir que você tenha boas bancadas nas câmaras municipais, além de fazer campanha para a prefeitura. A segunda, que já é um pouco mais antiga, mas que subiu de patamar, vai subir de patamar em 22, é a cláusula de barreira. Ou seja, os partidos têm que fazer determinado número de votos em determinados estados para poder continuar existindo como partidos formalmente reconhecidos pela Justiça Eleitoral, então ter representação na Câmara dos Deputados. Esses 2 fatores levaram muitos partidos a lançarem candidaturas próprias em grande número de municípios, para ter sobrevivência partidária, não correr o risco de, como partido, ficar enfraquecido e poder cumprir tanto a cláusula de barreira como eleger candidaturas a vereadores e vereadoras. Para você ter uma ideia, nós somos o 5º partido em número de candidaturas a prefeitos e prefeitas, em que o PT encabeça a chapa. O primeiro partido é o MDB, que também utilizou a mesma estratégia de ter um grande número de candidaturas em diversos municípios. Depois vem o PSD, o PP, PSDB, e aí que vem o PT. Eu acho importante esclarecer isso para não ficar a versão de que o PT não se dispôs ou não quis fazer alianças ou coligações. Isso influenciou, inclusive, no nosso campo, no campo da própria esquerda, com o PDT, o PSB também lançando candidaturas, o PCdoB, o PSOL, que todo mundo quer se resguardar diante do que a legislação prevê. Principalmente em capitais e cidades de segundo turno, quando você tem a opção do segundo turno fazer as alianças. Então, nós temos 1.234 candidatos a prefeitos e prefeitas em todo o Brasil, mas temos também candidaturas a vice e temos também candidaturas de chapas de vereadores que estão ou apoiando candidaturas de outro partido, que o PT não participa da coligação majoritária, ou só lançaram as candidaturas a vereadores. Então, hoje nós estamos, no Brasil,
participando da eleição em mais de 3.200 municípios, o que significa uma abrangência de 86% do eleitorado brasileiro. Então, nós vamos falar com o Brasil, o PT vai estar presente no processo eleitoral, levando suas propostas, seus candidatos, fazendo debate político, e isso, claro, para um partido do tamanho do PT, tem muita importância, né, de ser visto, de estar presente na disputa eleitoral. Em relação à política, à tática, nós fizemos essa definição de termos candidaturas no maior número de municípios possível. Por quê? Porque é um momento que você fala com o eleitorado. Nós ficamos muito tempo num processo, e você sabe disso, Fernando sofreu isso na pele, inclusive, aí em 2 eleições, num processo de desconstrução permanente do partido, em que os espaços para nós falarmos e nos defendermos nunca foi o mesmo dos espaços que usavam para nos atacar e para nos desconstruir. Então, foram anos muito difíceis para nós, muito difíceis. A eleição de 2016 foi uma eleição duríssima para o PT. Nós perdemos mais de 60% das prefeituras que nós governávamos, né? Elegemos poucos prefeitos, poucos vereadores, e muita gente ali dizia que o PT tinha acabado. E quando a gente parte para a eleição de 2018, com toda a dificuldade que tem, nós temos que reconhecer que o PT, com a sua candidatura, foi para o segundo turno, naquele processo adverso, que era a candidatura do Lula, fazer a sua substituição, foi para o segundo turno, elegeu a maior bancada, elegeu 4 governadores, que também é a maior bancada de governadores de um partido eleito no Brasil. Então, teve uma recuperação. Então, agora, em 2020, é importante também o partido se colocar e se posicionar, né? Falar com o eleitorado. Que nas eleições as pessoas estão mais abertas para discutir política, para ouvir as propostas. Então, nós tiramos essa tática. Óbvio que isso não nos impediu de buscar alianças e que nós fomos atrás porque achamos importante, seja para apoiar candidaturas do PT ou seja para apoiar outras candidaturas, como é o caso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nós estamos lá com a Manuela, que está muito bem posicionada, vai para o segundo turno, o vice é o Rosseto, vai ser uma campanha bonita e vamos governar Porto Alegre, né? Se Deus quiser. Florianópolis, que nós fizemos uma grande aliança, lá a candidatura do prefeito é forte, mas a gente está conseguindo deslanchar com o Elcio e com o Lino a possibilidade de fazer um segundo turno, então nós estaremos no segundo turno. Em Belém, no Pará, com Edmilson, que o PT também é vice do Edmilson. Lá em São Luís do Maranhão, que nós estamos com a candidatura do companheiro do PCdoB em terceiro lugar, disputando lá para o segundo lugar. Acho que tem chance também de a gente disputar a eleição de segundo turno. O PT também é vice nessa chapa. Enfim, fizemos várias ações nesse sentido. Inclusive no Rio de Janeiro, que você acompanhou de perto as tratativas, as conversas lá, que nós já tínhamos definido, irmos com o PSOL, apoiar o Freixo na eleição, mas que, infelizmente, por discordância dos outros partidos, não foi possível fechar uma aliança que pudesse, né, envolver a todos, e aí o Freixo acabou desistindo, e ele falou sobre isso. Nas demais capitais, nós temos candidaturas. Algumas candidaturas que não são competitivas, mas que elas têm a função de fazer a reconstrução partidária, reposicionamento político do PT, falar com o eleitorado, e outras que são competitivas, sim, né? A gente, por exemplo, está em primeiro lugar na disputa em Vitória, no Espírito Santo, então vamos para o segundo turno com o Coser em Vitória. Nós estamos no segundo lugar e vamos para o segundo turno em Recife. Estamos disputando para ir para o segundo lugar, né, para ir também para o segundo turno em Fortaleza, com a Luiziane, né, que está bem posicionada. Em Natal... Goiânia também a gente disputa aí para ir para o segundo lugar com a Adriana. Em Natal, com o Jean Paul, que a candidatura dele cresceu muito lá. Também lá é um desafio de todos os partidos fazer de segundo turno. E na nossa avaliação, se tiver, o Jean Paul deve ir para o segundo turno. Em Salvador, com a Major Denise. Salvador, o candidato do prefeito lá estava estourado na frente, todo mundo dizendo que ia no primeiro turno. Começa a se desenhar um quadro que nós podemos ter segundo turno lá, e se tiver segundo turno, será com a Major Denise, que cresceu muito nos últimos dias. E deve ter crescimento agora também nessa reta de campanha.
Manaus, que também está o segundo lugar bem embolado na disputa entre os candidatos, e o Zé Ricardo se posiciona bem. Então, nós temos boas perspectivas nas capitais, além de cidades de segundo turno, né? Aí em São Paulo, por exemplo, Guarulhos, Diadema, Mauá, estamos disputando em Osasco, São Bernardo, ou seja, esse cinturão de São Paulo, que 2016 foi muito duro para nós, a gente se reposicionou. Então, eu acho que a gente vai ter um outro resultado, né? Mas Santarém também, no Pará, que é uma cidade grande, no Rio também tem cidades importantes, São Gonçalo, o nosso candidato está apontando também para ir para o segundo turno. Então, tem várias, Minas Gerais, né, que a gente está lá com a Marília em Contagem, que está bem na frente, estamos disputando também com a Margarida o segundo turno. Então, eu acho que a gente tem um posicionamento positivo aí do PT, e também em muitos desses lugares nós estamos coligados com os partidos da base aliada, né, com os partidos aí da esquerda, da oposição a Bolsonaro. O que eu acho que fortalece esse campo, porque se esses partidos também se fortalecerem no processo eleitoral, isso aponta um fortalecimento no processo político para frente, né? Nós não queremos que nenhum partido desse campo se enfraqueça ou saia menor. Eu acho que todos têm o direito e até o dever aí para com a sociedade de se fortalecer, porque são instrumentos importantes da luta política que a gente tem. Então, assim, do ponto de vista de posicionamento e candidaturas, eu acho que é um balanço que, considerando 2016, é muito mais positivo, não tenho dúvidas disso. Olha, Gleisi, eu até quero dar um depoimento, que eu fiz carreata com o Tato, e esse final de semana eu fui com a Bené na Zona Sul, onde não é o lugar mais, né, aprazível assim, para nós. E o ambiente... Bom, primeiro que a Bené é essa força da natureza que impõe uma autoridade por si mesma. Ela é realmente de uma exuberância que impressiona todo mundo. Então, ninguém vai desrespeitar a Bené em nenhuma circunstância, muito menos na nossa presença. Mas eu quero dizer que a receptividade a ela está muito grande, como está ao Tato na periferia de São Paulo. Então, eu acho que essas cidades que são, pelo peso eleitoral que tem, né, e pela importância que tem no país, eu acho que é um termômetro muito bom para a gente comparar a situação de 2020 com a de 2016, que as pessoas às vezes esquecem, mas 2016 é o ano do golpe. É o ano em que houve o golpe à democracia brasileira, com todos os expedientes imagináveis, ilegais, contra um partido político e as suas duas principais lideranças, a presidenta Dilma, que estava no cargo, e o presidente Lula, que foram violentados nos seus direitos básicos. Então, nós estamos no 4º ano. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre o que o Lula tuitou hoje. Eu acho que vale a pena também um comentário seu. Quer dizer, como é que pode uma emissora de TV faz uma reportagem sobre a década em que a desigualdade mais caiu, não menciona o governante responsável por isso, e 4 anos depois do golpe parlamentar, vem tentar atribuir o que está acontecendo hoje a Dilma, que foi vítima desse assalto à República. Queria que você comentasse um pouco, porque está muito quente o debate nas redes sociais. Eu acho que um posicionamento da presidenta do maior partido de oposição, né? Eu sei que nós comungamos os mesmos valores do presidente, mas eu queria uma palavra tua, Gleisi, para registro do incansável esforço que fazem para banir o PT da história política desse país. Olha, é a Globo sendo a Globo, né? Uma semana antes das eleições, cravam uma matéria para colocar no colo do PT a responsabilidade por uma crise econômica que eles estão aí, como disse você, 4 anos, já vai para 5, que eles não conseguiram dar respostas com todas as políticas que eles disseram que eram as corretas e que usaram para nos tirar lá. Infelizmente, isso é muito ruim, né? Porque mostra uma falha da democracia brasileira, como que uma das maiores transmissoras, né, retransmissoras do TV do Brasil, se comporta desse jeito, simplesmente tentando anular o maior partido de oposição do país. Fala do Bolsa Família, da importância que esse programa teve no combate às desigualdades, e não diz uma linha
que esse foi um programa dos governos do PT iniciado pelo presidente Lula. Ou seja, é Lula sendo censurado na Globo. Não pode existir, não pode falar, está incorreto. E fala que a crise econômica é por nossa responsabilidade. Ora, passaram-se 4 anos, é quase um mandato presidencial inteiro, e teve sequência da política deles. A política do Bolsonaro é a mesma do Temer. Política econômica é igualzinha, foi aprofundada, inclusive. O que isso resultou? Mais desemprego, menos renda, carestia no preço dos alimentos, da comida, daquilo que as pessoas precisam, e o aumento explosivo da dívida pública, que chega a estar 100% do PIB. Eles disseram que nós estouramos a dívida, quebramos o Brasil. Quando teve o golpe, em 16, vamos pegar a dívida de 15, chegava perto de 60% do produto interno bruto a nossa dívida, agora está 100%. Eles fizeram tudo o que fizeram, cortaram o orçamento, fizeram a emenda constitucional 95, retiraram o direito dos trabalhadores. Por que não caiu a dívida? Porque o modelo está errado, né? O modelo liberal não dá para um país como o Brasil, que tem muita riqueza, mas um povo imensamente pobre, né? Que precisava ter medidas para fazer desenvolver aí a economia, gerar emprego e gerar renda. Então, é muito ruim que isso tenha acontecido de novo na véspera da eleição. É o velho chavão. Quer dizer, vão passar aí 20 anos e vão dizer que todos os problemas do Brasil são culpa do PT. Né? Só que tem uma coisa bem legal que acho que você falou, Haddad, que está acontecendo nas eleições. As pessoas também têm memória. E elas começam a lembrar do que foram os nossos governos, né? A fazer comparação, dizer, pô, naquela época a gente tinha renda para ir no supermercado e encher o carrinho. Você não precisava ficar escolhendo o que você ia comprar. O pacote de arroz, vamos lembrar aqui, o pacote de arroz de 5 quilos era R$6, R$7, né, com as políticas que tinha, e ficou por muito tempo isso. O botijão de gás era 40 e poucos reais. Então, a carne era barata, as pessoas tinham renda, porque tinha uma política de valorização do salário mínimo, e as pessoas tinham alimento barato, porque tinha uma política de segurança alimentar que estava sendo construída. Apoio à agricultura familiar, né, crédito, isso tudo ajudava. Então, as pessoas lembram disso, lembram do emprego, né, e lembram, na época do PT, do Lula, era muito bom, agora estão destruindo o Brasil. Então, eu acho que isso também, eles têm limite, né, de tentar convencer o povo ao contrário. E tem muita gente que critica a Rede Globo, no povo mesmo. A gente assiste, mas não acredita no que eles falam, não, porque eles falam muita mentira. Eu acho que a gente tem que alertar para isso. Aliás, essa semana a gente tem que alertar para as fake news, né? Começa aí pela fake news da Globo, que é oficial. Mas, com certeza, vem muito mais coisa que eles vão tentar colocar nessa reta para não deixar as nossas candidaturas, não deixar, enfim, as nossas disputas melhorarem. Então, nós vamos ter que ficar atento com isso. Agora, Gleice, você falou de uma coisa muito importante, que também eu acho que as pessoas às vezes não dão a devida atenção. Nós estamos há 4 anos e meio com rigorosamente a mesma política econômica. Imagina alguém que assume o poder 4 anos e meio depois fica pedindo ainda uma nova chance para o que está fazendo e não está dando certo. Agora vem uma história, porque toda vez que se elege alguém fora do Brasil, eles querem pegar de modelo para o Brasil. Eu me lembro que quando Macron foi eleito, todos os meios de comunicação estavam procurando o Macron brasileiro. Quem é o Macron brasileiro? Só que quem foi para o segundo turno fomos nós e o Bolsonaro. Porque o povo brasileiro não se identifica com isso, né? Agora estão procurando o Biden brasileiro, por causa da eleição do Biden contra... Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses que estão procurando o Biden brasileiro votam sistematicamente todos os projetos do Bolsonaro. Todos, como se fossem da base aliada do Bolsonaro. Então, no Congresso Nacional, eles votam de um jeito, com o Bolsonaro, e quando aparece uma câmera de TV, eles começam a dizer que não é bem assim, que eles são extremistas. Como é que você pode fazer? Eu fico pensando, o que o Bolsonaro deve pensar dessas pessoas que estão votando com ele no Congresso e quando aparece uma câmera da Rede Globo, começa a falar exatamente o contrário do que eles estão fazendo conjuntamente no Congresso.
Então, eu queria que você desse uma pista para quem está nos assistindo, porque o PT tem mantido uma coerência. A nossa bancada é extraordinária. Aliás, você faz parte dela, extraordinária. Temos líderes extraordinários. E nós estamos ali em 100, cento e poucos deputados que efetivamente fazem a oposição. E quem aparece no noticiário dizendo que é oposição é quem está votando com o governo. Como é que funciona isso dentro do Congresso Nacional? É impressionante, né? Porque a mídia toma partido, e como não quer colocar a esquerda como oposição, que é de fato a oposição, acaba selecionando pessoas dentro da própria direita para terem posicionamento de oposição na fala, né? Em algumas matérias. Mas naquilo que é central para o país, não tem. E é a agenda econômica que eles estão desenvolvendo, que é muito triste. Esse negócio do Biden é surreal para o Brasil, né? Porque bastou o Biden ganhar, vazar uma matéria toda narrativa de terceira pessoa de um encontro com o Moro e o Huck. Né? Como se fosse assim, bom, agora nós resolvemos nosso problema aqui. Esse campo vai ter, que nem o Biden, vai ter figuras como essas, nós vamos que vamos. Então, gente, é uma coisa absurda, né? Porque como é que alguém que apoia a agenda neoliberal fala em combater desigualdade? Alguém que quer combater a corrupção não quer que os crimes da Lava Jato sejam punidos. Não fecha. Mas hoje já deu água nesse chope. Eu não sei se você viu, o Rodrigo Maia já disse que com o Moro não vai de jeito nenhum, que ele é extrema-direita. Estão brigando ali entre eles. O problema é o seguinte, a direita está na pauta com a extrema-direita, na mesma pauta estrutural. O que é que eles vão mostrar de diferente para o país? Porque o país está querendo saber o seguinte, como é que vai gerar emprego? Como é que nós vamos ter renda? Como é que vai melhorar a saúde? Como que a educação vai ser melhorada? Quais são as propostas que eles têm? Não tem proposta para isso, porque é a turma que defende o teto dos gastos, é a turma que defende o corte na saúde, é a turma que defendeu a renda emergencial baixar para R$300, é a turma que não sabe o que fazer com a renda agora a partir de janeiro, porque vai acabar, não sabe o que fazer com o Bolsa Família. Então, essa turma não tem o que dizer. Aí o que vai acabar acontecendo é que quem vai falar por eles é o Bolsonaro, porque esse negócio de Huck e Moro é um jogo virtual, né? Parece partida de videogame, porque essas pessoas não têm um lastro real com a sociedade brasileira. Não tem o que dizer para o povo brasileiro. Mas eles tentam, não, daí vão botar Dória, vão botar todo mundo. Não vai conseguir. Isso vai repetir o que foi 2018, não é porque nós queremos radicalizar e polarizar, não é isso. Vai repetir porque eles não têm o que falar. Lembra que o Alckmin era o cara do centro, que era o cara que ia levar não sei quantos partidos, não sei quanta gente, todo mundo junto? Não foi. Não foi porque o povo quer saber coisa mais concreta. E aí o Bolsonaro, com a sua agenda mais populista, fala mais diretamente ao povo, entendeu? Sobre outros assuntos, sobre outras coisas, e faz um embate na economia com a própria equipe econômica, claro que é mentira, é jogo de fumaça, mas faz. Então, eu acho que a direita, o centro, né, que é a direita do Brasil, que está tentando se colocar no centro, tem uma grande dificuldade, por mais que a TV, a mídia incense, coloque, tem uma grande dificuldade. Porque esse é um campo, por exemplo, que é muito difícil partidos de esquerda ou que têm compromisso com desenvolvimento diferente do Brasil apoiar essa agenda econômica. Não tem condições, porque é uma agenda que está contra o país, né? Está contra o desenvolvimento. Mas eles ficaram bem assanhadinhos, mas eu acho que a coisa já deu uma arrefecida aí. Vão ter que arrumar os problemas internos que tem. E eu acho que é isso que você falou, a gente tem que ter coerência. O que nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo aquilo que nós sempre defendemos, Haddad, que nos levou à vitória em 2002, que fez os nossos governos serem exitosos, né, que fez a inclusão social, que diminuiu aí as desigualdades, e temos muito mais coisas que tem que ser feita. Então, o povo sente isso também, quem é capaz de dar resposta aos seus problemas. Agora, Gleisi, o Lula, quer dizer, isso aí ninguém vai tirar dele nunca. O fato dele ter saído da presidência depois de 8 anos, 87% de aprovação, segundo o Ibope, e acho que 85% segundo o Datafolha. É um negócio que eu fico rezando para chegar esse dia novamente, porque é uma coisa tão extraordinária, quase a totalidade do país está satisfeita com um governante, e nós estamos aí, hoje,
teve um anúncio de 400 personalidades do mundo inteiro, pedindo justiça. Ninguém está pedindo favor, ninguém está pedindo para passar pano para ninguém, ninguém quer nada que não seja verdade, que inclusive está nos autos. Não é uma coisa que não está nos autos, é uma coisa que está lá. Toda a ação que o Moro procedeu contra o Lula na qualidade de juiz, isso está caracterizado como parcialidade, como suspeição. Isso está na lei, está no processo. Repito, ninguém está pedindo nenhum favor. E hoje teve uma coisa muito significativa, né? Acadêmicos, intelectuais, personalidades públicas, políticos, ex-presidentes da República, de vários países, assinando uma carta, inclusive personalidades do mundo jurídico internacional. Não são advogados brasileiros que podem ser acusados de estar tomando partido. Não. Grandes juristas do mundo estão se posicionando. Nós estamos diante de um escândalo internacional. O mundo inteiro está mobilizado em torno disso. Falam muito dos Estados Unidos. O Bernie Sanders, que quase foi candidato a presidente, foi um dos que se declarou a favor do Lula, por justiça para o Lula e pela liberdade do Lula. Enfim, o esforço que está sendo feito, né, para que a verdade prevaleça no Brasil e no mundo é muito grande. Que você, qual que é a tua expectativa? Tem havido conversas no sentido republicano da palavra com o Poder Judiciário de que está na hora de colocar a democracia nos eixos? Veja só, o Trump está ameaçando as eleições da maior democracia do mundo. E a Justiça está dizendo, aqui não tem, nós vamos pela lei. Ou seja, eu duvido muito que o Trump vai conseguir dar um golpe na democracia americana, embora ele se esforce por isso. Então, qual é assim, para a gente não também vender ilusões? Nós vamos continuar trabalhando hoje, amanhã e sempre. Porque essa coisa da disputa pela justiça não tem fim. Daqui 100 anos nós vamos estar querendo fazer justiça. Não importa em que momento da história. Hoje e amanhã, a nossa atitude vai ser rigorosamente a mesma. Eu queria te perguntar, essa mobilização que não chega na grande imprensa, aqui e ali aparece. Hoje saiu, no jornal Folha de São Paulo, saiu na coluna da Mônica Bergamo, o abaixo-assinado internacional. Você acha que o judiciário está caindo em si, né, do desmanche que aconteceu nos últimos 4, 5 anos no Brasil e na possibilidade que a gente tem de retomar o bom caminho do Estado Democrático de Direito? Qual que é a tua visão disso? É o que a gente espera, né? Mas como esse processo é um processo eminentemente político, né, Haddad? Você tem falado muito sobre isso quando você desconstrói o processo judicial do Lula. Já vi falas suas que são muito boas, assim, mostrando didaticamente as injustiças, o que aconteceu, as falhas do processo. Como esse é um processo político, é muito difícil a gente saber o que vai de fato acontecer. Porque há, com certeza, um movimento no Brasil, e vem desse campo aí que quer se colocar no centro, que é da direita, para deixar o presidente Lula fora do jogo eleitoral. Se possível, para deixar o PT, né? Ninguém do PT, esse seria o mundo ideal. Eles disputarem entre eles lá, como sempre aconteceu no Brasil até 2002. Mas, principalmente, deixar o Lula fora de qualquer disputa eleitoral. Nós sabemos que a anulação da sentença do Moro devolve ao Lula os seus direitos políticos, né? Não sei se ele vai querer ser candidato ou não vai querer, isso é uma coisa que cabe a ele definir, enfim, debate, mas é o que é certo e o que é justo pelo que aconteceu, né? Eu acho que o Supremo não tomou iniciativa ainda de colocar em julgamento, era o que a gente gostaria que fizesse, que colocasse. Eu vi declarações do ministro Gilmar que só vai fazer isso ano que vem, depois da pandemia, quando tiver sessão presencial, e que faria isso num primeiro momento. Agora, se isso demorar também, e isso continua prejudicando o presidente. Então, eu acho que esse tipo de movimento que está tendo com esse manifesto e que vai ser protocolado amanhã no Supremo é muito importante, porque tem que chamar a atenção do judiciário brasileiro,
que é uma forma de resgatar a sua credibilidade, porque o que está acontecendo é que tem um descrédito do Poder Judiciário brasileiro no mundo. Né? Todas essas figuras assinarem um manifesto, né, pedindo a anulação do processo, é porque o processo está errado, porque ele é ilegal, porque ele é injusto, ele não pode continuar do jeito que está. Então, é um chamamento ao Poder Judiciário, que eu acho que tem a oportunidade de se resgatar, de dizer, olha, nós temos credibilidade e vamos atuar por ela, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar fazendo uma movimentação política também, porque é um julgamento político. Ontem eu tive a oportunidade de assistir um filme, não sei se você já assistiu, Os Sete de Chicago, que conta a história dos manifestantes lá contra a Convenção Democrata, né, na época da Guerra do Vietnã. E um dos meninos insistia com o advogado, esse é um processo político, eles já nos julgaram. Se a gente não fizer diferente, a sentença está dada e acabou, não tem. Então, com o Lula, é um pouco isso que está acontecendo. É um processo em que o julgamento, a sentença foi dada e pronto, né? Então, esse tipo de manifestação é muito importante. Eu espero que surta efeito. Eu acho que o Supremo está um pouco mais aberto para isso, né? Para avaliar o que aconteceu, tem tomado algumas medidas que são, de fato, que se contrapõem a essa situação do lawfare, do uso do judiciário para perseguição política. Eu espero, mas não sou daquelas pessoas mais otimistas. Eu acho que a gente tem que continuar lutando e denunciando o que está acontecendo. Gleisi, o PT talvez seja... Eu não, acho que não tem precedente o que eu vou dizer, embora pouca gente tenha notado isso. Talvez seja dos poucos países na história da democracia que, no meio de um mandato de um presidente e no meio de uma crise sanitária, econômica, moral, oferece ao país um plano de reconstrução nacional. Né? Reuniu mais de 500 técnicos intelectuais, formuladores de política pública, lideranças comunitárias, lideranças sindicais, parlamentares, para forjar um documento de 200 páginas e oferecer ao governo que está aí, ao país, soluções. É o partido também que mais oferece projetos de lei, inclusive projetos que favoreceram o governo, como o auxílio emergencial, por exemplo, que foi uma proposta da oposição, não só do PT, mas da oposição, assim como nós fizemos com o Fundeb, que é uma proposta do presidente Lula, que se transformou numa política permanente de Estado de apoio à educação básica. Então, é um partido de oposição que vem tendo uma postura ultra construtiva, pensando no sofrimento das pessoas, não no cálculo eleitoral. Nós estamos pensando em preservar as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco desse processo que foi conduzido por você e pelo Aloysio na Fundação Perseu Abramo. Como é que fazer um pouco de propaganda disso, que eu soube pelo Aloysio que mais de 100 mil downloads foram feitos do documento, ou seja, ele se esparramou pelo país. Queria que você contasse um pouco e fizesse também um comercialzinho para as pessoas se apropriarem dessa peça, que é uma peça séria. Você pode discordar num ponto ou no outro, não importa. Você é cidadão, você tem todo o direito de fazer críticas e sugestões. Não é um plano de governo. Plano de governo nós vamos apresentar em 2022, mas é uma proposta para tirar o país da crise. Queria que você contasse um pouco do espírito que norteou a formulação desse projeto e convidar um pouco as pessoas a refletirem e se debruçarem sobre ele. Você se colocou fora aí, mas você foi também uma das pessoas que ajudou a coordenar e a fazer esse debate. Você é o nosso presidente do Conselho da Fundação Perseu Abramo e debateu muito com o pessoal na construção. De fato, foi um esforço grande para pensar um outro Brasil depois dessa crise, mas também com propostas emergenciais de transição. Né? Não dá para pensar um outro país sem a gente pensar a transição. Então, o Mais Bolsa Família é um projeto que está ali, né? A questão da retomada dos investimentos e das obras paradas está ali também colocado, o aumento imediato, né, dos recursos para a saúde, para a educação, com a retirada da emenda constitucional 95, ou seja, tem uma série de medidas que são imediatas, mas também medidas estruturantes. Como que nós vamos trabalhar com o desenvolvimento desse país?
como que nós vamos trabalhar com a política econômica, para que ela vai servir. Aí eu acho que tem uma proposta que é muito importante, você fez o debate em 2018, que é da transição ecológica, um outro modelo de desenvolvimento que a gente tem que pensar e temos que começar a fazer também essa transição. A reforma bancária, que é fundamental, não tem como esse país fazer desenvolvimento se o sistema financeiro, o sistema bancário continuar com essa drenagem de recursos que nós temos, a gente tem que distender isso. A questão do cuidado com as nossas empresas públicas, ou seja, a retomada da Petrobras para o Estado brasileiro, a não privatização dos setores estratégicos e até a discussão da reestatização de alguns outros setores, a exemplo do que está fazendo a Inglaterra hoje. Então, é uma proposta e que pega também outras áreas aí de discussão que são importantes e caras para nós, né? Que é o respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais, das mulheres, a população negra, o combate sistemático ao racismo, à LGBTfobia. Enfim, é um plano que eu acho que está muito completo. Eu tenho até o livrinho dele aqui, ó. Que bom que você trouxe. Eu ando fazendo propaganda. Tem o livrinho e tem um panfletão também que a gente fez para mostrar, né, para as pessoas quais são as principais propostas que a gente está pensando. E acho, Haddad, e eu sei que o Aloysio está fazendo esse esforço de chamar as fundações dos outros partidos para debater, eu acho que esse pode ser uma proposta preliminar, porque a gente tem dito que não está acabado, não está pronto, ele é completo, mas ele está aberto a sugestões e a construção, uma proposta para a gente conversar, né, com esse arco aí de partidos da esquerda, um programa que possa ser de consenso para o Brasil. Porque às vezes as pessoas falam assim, é importante fazer uma frente dos partidos de oposição, 2022 a gente chegar todo mundo unido, tá junto. Claro que é importante, mas você não faz essa união apenas pelo vínculo e pela relação partidária ou pessoal. Você tem que construir em cima de um projeto que seja um mínimo denominador aí do que a gente quer para o país. Então, eu acho que o PT oferece hoje para o Brasil, a Fundação Perseu Abramo oferece hoje para o Brasil, um instrumento que pode ser a largada de uma discussão, de uma frente que a gente pode criar em 22, que veja um outro modelo de desenvolvimento do país. Porque eu acho que é nisso que a gente tem que focar, que é o prioritário, né? Aquilo que nos une para tirar o Brasil dessa crise e o povo brasileiro dessa crise que nós estamos. E, de fato, foi assim muito discutido dentro do partido, todos os setoriais, os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, o movimento sindical, os movimentos sociais, gente que também não é do PT, que simpatiza com a gente, mas que quer colaborar. E agora esse debate com as fundações dos outros partidos, que eu acho muito positivo, e eu acho que pode ser aí ter um impacto político muito importante no processo que nós vamos viver a partir de 21. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta de caráter pessoal. Nós temos... o Brasil é dos últimos países do mundo, dos últimos, eu fiquei atordoado quando eu soube disso, de presença da mulher na política, no parlamento, nas prefeituras, nos governos provinciais ou estaduais. Nós temos uma única governadora mulher, né? Felizmente, nós estamos apoiando várias mulheres para a prefeitura de capitais. Você falou da Manuela, da Bené, da Major Denise, da Adriana, da Luiziane, da Marília, né, que são as nossas candidatas nas capitais e com entusiasmo de toda a militância. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você vê isso sendo, né, a presidenta do maior partido de oposição e tendo participado de um governo da primeira presidente eleita mulher, né, e que recebeu um tratamento desses cascas grossas aí do Congresso Nacional que eu nunca vi na minha vida nada igual quanto aquele domingo fatídico que deprimiu o país pela postura indigente, né, daquelas personalidades. Queria que você contasse um pouco se, né, a gente está vendo tantos expoentes, né, no mundo liderando processos inacreditavelmente bonitos, né? Nova Zelândia, Alemanha, pessoas, independente aí de ideologia, né, mas uma postura, né, uma postura de estadista mesmo, e vendo essa coisa horrorosa que é o Trump, que é o Bolsonaro. Queria que você contasse um pouco
as dificuldades que ainda enfrenta uma mulher no mundo da política no Brasil? É um desafio, né? E com o Bolsonaro piorou muito a situação, porque aquilo que a gente estava conseguindo, né, combater o machismo, a misoginia, o Bolsonaro veio e abriu as portas e diz, não, é assim mesmo, é isso mesmo. Então, colocou numa situação muito difícil. Mas eu acho que a gente está avançando, não tanto quanto nós gostaríamos, tínhamos que avançar mais, porque o problema da não participação da mulher na política é um déficit da democracia, porque hoje você tem 52% do eleitorado é feminino, e você tem um percentual muito baixo da presença das mulheres na representação política. Na Câmara dos 513, só 77 são mulheres. No Senado, apenas 13 dos 51. Então, para a gente poder ter uma democracia realmente efetiva, essa parcela da população tem que estar representada. Tem que estar representada pela visão que a mulher tem, até pelo processo cultural que foi construído, para a gente poder começar a mudar. Então, nós não vamos ter uma democracia efetiva se as mulheres continuarem com essa subrepresentação. Assim como também os negros têm que estar presentes, porque são a maioria da população brasileira, né? A maioria do povo pobre do Brasil. Então, para nós, é sempre um desafio. Agora, o PT tem uma prática muito legal e uma história também. Não que seja fácil, porque também é difícil dentro do PT. Mas lá atrás, nós colocamos as cotas para as direções partidárias, porque nós achávamos que tinha que ter uma ação afirmativa para que as mulheres pudessem assumir. Quando o PT foi criado, quando o PT foi fundado, as mulheres participavam, tinham presença, enfim, mas majoritariamente as direções eram masculinas, né? Eram as lideranças masculinas que tinham mais voz, mais presença na política, na luta. Eu lembro que as companheiras reclamavam e diziam assim, para nós sobrava arrumar as salas, pendurar as bandeiras, fazer o cafezinho, às vezes a gente dava uma opinião, e teve uma luta importante dentro do PT para que as mulheres fossem representadas. E aí foi feito um censo sobre os filiados do PT. E naquela época nós tínhamos 30% de mulheres, isso foi em 95, se eu não me engano. E aí decidiu-se que nós íamos ter a cota de 30% de mulheres na direção, pelo menos, que era a representatividade do que a gente tinha de filiados. Isso foi muito importante, muito difícil no início, porque muitas mulheres não tinham prática de direção, né? Nunca tinham vivenciado o cargo de direção, então tinha muita crítica, muita desconstrução, tinha também, às vezes, preconceito, olha aí, não sabe, podia estar fulano, que era melhor, mas o partido encarou isso, os homens também encararam com todas as dificuldades, e a gente conseguiu construir várias lideranças femininas, tanto que, hoje você diz, nós temos a Fátima, que é governadora, nós temos a maior bancada proporcional de mulheres na Câmara, nós temos muitas candidatas a prefeitas, e agora, recentemente, nós colocamos que tem que ser paritário, 50% homens, 50% de mulheres. Claro que tem os problemas também na hora de composição, mas isso fez com que as mulheres assumissem protagonismo político. Isso dá capacitação, dá formação, dá condições e oportunidade de mostrar liderança. Tanto que na direção do PT hoje, Haddad, eu estou na presidência, mas a Secretaria de Finanças é uma mulher, que é a Gleide, a Secretaria de Organização, uma mulher, que é a Sônia, a Secretaria de Formação, uma mulher, que é a Maria do Rosário. Se nós não tivéssemos feito essa política afirmativa, dificilmente nós conseguiríamos estar em cargos que são cargos chaves da direção do partido. Claro que isso também dá uma grande responsabilidade para nós, né? Porque fica todo mundo olhando o que essas mulheres vão fazer aí, se vai dar certo, não vai. Mas eu acho que só tem um jeito de você fazer, é participar. Nas eleições agora, nós já estamos com uma média de mais de 35% de mulheres candidatas, né, proporcionais. Então, estamos subindo, a gente tem incentivado, tem um projeto no PT que se chama Elas por Elas, que começou um pouco antes de 2018, mas que dá formação política, de comunicação, de organização de campanha, é muito legal. E as mulheres participam, gostam, querem fazer. O ideal para nós seria, por exemplo, que tem a Argentina, o Chile, que a gente tem um número de cadeiras reservadas para as mulheres no parlamento. Aí os partidos são obrigados a investir na formação das mulheres na política e dar oportunidade. Aqui ainda a gente se confronta aí com partidos com candidatura laranja, lança a mulher para cumprir cota, para repassar o dinheiro para outro. Aliás, o PSL em 2018 foi isso, um dos escândalos da campanha do Bolsonaro foi esse, né? Que eles não tinham mulheres, fizeram um monte de candidatura laranja.
Então, eu acho que a gente conseguiu avançar. Temos que avançar mais ainda. E, claro, e superar um pouco o modo de fazer política, né? Que ainda é um modo masculino. Eu não diria só que tem o machismo, tem também, mas é um modo masculino, da cultura masculina, do processo masculino de decisão, de articulação, que é um pouco diferente, né, do que as mulheres trazem, até pelo processo histórico que a gente vivenciou. Mas eu acho que nós estamos avançando. E eu, assim, estou bem feliz com o resultado do PT, com as nossas candidatas, viu? As candidatas aí nas São capitais e para o extraordinárias. segundo turno. É? Não, e todas com serviços prestados ao país de longuíssima data, né? Sim. Estamos falando de uma ex-prefeita em Fortaleza, estamos Uhum. falando de uma delegada em Salvador, estamos falando de uma deputada federal em Recife, estamos falando de uma pessoa que tem um currículo, a Manuela lá no Sul, de vereadora a deputada federal, candidata a vice-presidente. Enfim, nós estamos falando de Bené, que foi senadora, Bagagem. ministra, É. governadora do estado, currículo Uhum. impecável, gente com muita bagagem. Essa Muita. segunda-feira eu conversei com a presidenta do maior partido de oposição do Brasil, que é aquele partido que quando você precisa está do teu lado, porque é quem defende você. Conforme a gente diz, quem defende você é o PT. A gente não gostaria de que as pessoas tivessem tanta saudade dos nossos governos. A gente gostaria que o país estivesse muito melhor do que está. Mas nós temos a condição e as propostas que vão recuperar esse país. Portanto, no dia 15 de novembro, não se esqueça de quem defendeu você, seja na oposição, seja na situação. Vote 13 nos grandes candidatos do PT de norte a sul. Eu agradeço, Gleisi, a tua disponibilidade nessa semana corrida de estar aqui no painel Haddad. Segunda-feira vou estar com um novo convidado, se Deus quiser, com um cenário de segundo turno favorável para a nossa democracia. Obrigado, Gleisi. Boa noite. Obrigada, Haddad. Boa noite a todos que nos acompanharam. E é isso aí, ó. Vote 13, hein? É isso aí. Abração.